Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. É isso, Felipão. Boa tarde. Vamos começar mais uma semana. Bora, boa tarde, né? boa tarde. Boa tarde. Tranquilão? Tranquilo, e você? Tudo bem, cara? Bem, graças a Saúde Deus. tá boa, família tá boa. Tá bem, cara. Tá vendo a caminhada, né? Isso que importa. Graças a Deus. O negócio é não parar. Sacanagem, né, cara? Ontem, aquele dia chovendo, não sei o que, segunda-feira, todo mundo trabalhando esse dia aí, bonito. Parabéns, obrigado. Obrigado. Muito ruim. Faz parte. Faz parte. Olha só, a gente começa falando do Botafogo, Sim. que, cara, perdeu em casa, né, no sábado. Sim. O Barbosa não jogou também, mas assistiu de longe a derrota. Cara, tá complicada a Derrota situação de virada, do Botafogo. né? O Botafogo fez até um bom segundo tempo, né, Zeca? O primeiro tempo, perdão. Chegou o gol de 1-0 aí com o Ferrarese, né? E perdeu muitas chances, cara. O Botafogo criou bastante chances e acabou não conseguindo converter. Aí paga o preço, no segundo né? tempo, o Franklin acabou mexendo e o time não ficou legal não, cara. Acabou cedendo mais espaços ainda pro Remo. E o Remo chegou aos gols e a virada, né, cara? Remou remou ganhou. até... Teve um amigo meu que fez uma música, mas o time dele não foi bem no final de semana e não apareceu de novo. Sumiu. Sumiu, né? Ô Zequinha, o que acontece? Você falou que o Barbosa assistiu de longe. O Franklin Carvalho não relacionou o Barbosa para essa partida. A gente sabe daquela transação com o Palmeiras. Sim, tá negociando com o Palmeiras e a regra do brasileiro permite que o jogador faça até 12 partidas. O Barbosa já tem 10. E o Botafogo, pensando em utilizar o Barbosa em partidas mais importantes, segurou o Barbosa ontem para poder... Isso no brasileiro, tá? Porque só conta no brasileiro. Copa do Brasil e Sul-Americana ele pode jogar tranquilo, que não interfere nessa situação, não. Mas dentro do Campeonato Brasileiro, se ele completar a 13ª partida, assim como o Hulk também, né? O Hulk falta uma partida só para completar a 13ª. Se fizer, não joga, não pode transferir para outro time dentro do Campeonato Brasileiro. Mas Barbosa se vê no mesmo cenário, tá negociando com o Palmeiras, deve ir pro Palmeiras, o contrato dele vai só até o final desse ano e a forma do Botafogo ver uma graninha entrar pelo Barbosa é essa, vendendo ele agora, cedendo, né, ele agora pro Palmeiras e pegando uma compensação financeira, que também não vai ser muita grana não, o contrato tá no final. Também, pois é. Sim. Ô Zeca, quem também pode estar de saída do Botafogo é o Montoro, né, o Botafogo que tá nessa situação financeira complicada, vê aí em alguns ativos, Montoro, Danilo, né? Até o Kadir, que vem jogando bem ultimamente. O Botafogo vê aí oportunidade de fazer grana, fazer caixa. O Botafogo precisa, né? Não tem jeito. E o Montoro, o Botafogo botou preço, né? Botou etiqueta de preço no Montoro. Não vai ser barato, quem quiser levar o Montoro vai ter que gastar uma grana, mas eu acho que ele tinha possibilidade de crescer mais, né? Um jogador que chegou no Botafogo, não sentiu o peso da camisa, já entrou, logo nos primeiros jogos dele já entrou fazendo a diferença no time, né? O Botafogo botou o preço dele entre 25 e 30 milhões de euros, né? Algo em torno entre aí 146, 175 milhões de reais. Uma boa grana. É boa grana, mas eu acho que dá pra fazer mais. Ele é muito novo, cara. Ele é muito novo, dá pra fazer uma grana. Pra quem não lembra, ele jogou o Mundial Sub-20 pela Argentina no ano passado, então ele deve ter que, se tiver, 20 anos, se tiver. Né? Eu confesso que agora não me lembro. E realmente a camisa não pesou não, tá jogando muito bem. Mas assim, infelizmente essa situação, né? O Botafogo precisa fazer dinheiro. A gente pode ver um Botafogo esfacelado na segunda parte do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Botafogo tá numa situação complicada assim, né? O Botafogo tá no meio da tabela, é 10º colocado hoje. Não tem muitos pontos, assim, vai precisar de gordura, de elenco para poder não sofrer no segundo turno. Vamos ver o que o Botafogo vai fazer. Caso venda aí Montoro, caso venda Danilo, o Botafogo pode se complicar por falta de qualidade ou de material, sei lá como você queira, material humano, né? Como você queira qualificar aí, mas vai ter assim, peças à altura, assim. Será que vai conseguir repor? É complicado, né? Eu acho também. Bom, o Botafogo agora entra em campo pela Sul-Americana, quarta, né? Vai enfrentar o Racing. O jogo vai ser no Newton Santos. A gente falou, né, que ia ser um jogo duro lá na Argentina, um jogo mais complicado, o Botafogo acabou ganhando lá, né? Vamos ver aqui no Rio. Como tem que ganhar de novo, né, Botafogo? Né? O Botafogo é líder lá na Sul-Americana do seu grupo, né? Ó, te mandar um abração pro Diego, lá da JH Materiais de Limpeza no Meudon, tá curtindo a gente. Ô, Diego, ele falou, um abraço. Bora falar do Vascão, tá animado. Vamos falar daqui a pouquinho. Já. Cara, tá lá empolgado, abraço pra você, meu camarada. Bom, o Fluminense também perdeu. Rapaz, o Fluminense... Acho que todo mundo esperava um jogo melhor do Fluminense contra o Internacional. Acabou perdendo por 2-0, um jogo de fraquíssimo futebol.
sem muitas chances para todos os lados, né? O Inter foi eficiente, fez 2 gols. O Fluminense errou muito, né? O Zubeldia até falou sobre isso, falou que ele reconheceu que o Fluminense teve falhas defensivas, né? Ele falou que o Fluminense vive um momento vulnerável por causa desse calendário. Que coisa, inclusive, ele justificou o porquê de usar 3 zagueiros. Ele falou que por esse momento, né, por essa carga de jogos tão pesados, né, ele não tinha disponível muito elenco. Então ele precisou optar por 3 zagueiros porque tinha jogadores que precisavam ser poupados. As palavras que ele usou, vou falar exatamente, foi o que restou diante dessas limitações. Assim, o Campeonato Brasileiro é muito longo, são muitos jogos e é jogo quarta e domingo, como a gente costuma falar. Ainda nesse meio aí, você ainda pega a Libertadores, no caso do Fluminense, você viaja, você vai pra longe. O Fluminense jogou no meio de semana na altitude. Muito complicado. E jogou com o time completo, né, pauleira, então, assim, pauleira. Difícil, sabendo disso, eu acho que, de fato, tem que rolar um rodízio, o elenco tem que ser... não dá pra ter um elenco enxuto, tem que ter um elenco robusto e assim, pra ter um elenco robusto não é barato, né, Zeca? E competitivo, né? Robusto e competitivo. Porque não adianta você ter um elenco grande de jogadores que não façam a altura do que os que saem, né? Lembrando também que o Acosta ainda estava fora, deve voltar agora nesse jogo da Libertadores, né? No meio de semana. Pode ser que volte, né? É um jogo difícil. O Fluminense passa por um momento complicado. O Zubeldia falou sobre isso. O time está vulnerável, né? Vem de resultados ruins, mas já mostrou que é grande. Perdeu a oportunidade aí de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, de chegar mais próximo do Palmeiras também, ficaria a 4 pontos do Palmeiras. O Palmeiras que empatou, sim, né? Com Santos, né? Sim. E aí... Infelizmente. Só podia ter aproveitado, né? Teve mais gente aí que não conseguiu aproveitar, mas assim, no Rio, 3 choraram e 1 sorriu, né? Isso aí. Quem sorriu? Por quê? Teve o clássico. Cara, o Vasco sorriu. Acho assim, que o resultado foi merecedor. Você quer falar do Rivadavia. Sim. Acho que acabou que a gente não falou, ele joga pela Libertadores, quarta-feira agora contra o Independente Rivadavia, o jogo lá na Argentina. Aqui no Rio acabou perdendo. É um jogo duro, é o time de 9 pontos no grupo do Fluminense, o virtual classificado, né? Vencendo o Fluminense está classificado de certeza, e o Fluminense fica muito complicado que tem 2 pontos só, né? 1 ponto só na Libertadores. Então precisa fazer o dever de casa. O dever de casa e o de fora de casa também. Não tem jeito, tem que ganhar. O ideal é porque o Fluminense só pode chegar a 10 pontos. Né? E se der mole pro Rivadavia, ferrou, só dá pra chegar a 7. E aí vai enxugando, o Bolívar tem 4. Se vencer o próximo jogo, vai a 7. E aí? Pois é, e aí, né? Não é? Fica complicada a vida do Fluminense, tem que Zeca. vencer, secar a galera também, né? Mas agora sim, vamos lá. O Vasco, vamos falar do clássico, né? Foi um clássico eu achei um time corajoso contra um time meio que cansado depois de um certo tempo. O Flamengo, não dá pra negar a qualidade que o Flamengo tem. Sentiu, acho que a falta de um meia ali, de um cara aqui pra segurar a bola, pra dar uma cadenciada no jogo. Minha opinião. Assim, mas muita qualidade. Às vezes que chegou, assustou muito o Vasco. O Vasco não deixou de buscar o jogo, de procurar. O Vasco não se acovardou. Não, de jeito nenhum. Sim. E mereceu o resultado. Sim. E merecia até ter vencido. Não desistiu, o Vasco não desistiu. Teve um amigo que falou, quase que o Vasco virou. Eu falei, quase, né? Fez o gol de empate e acabou o jogo, mas quase empatou, quase virou, pô. Não dá, assim. Se tivesse feito antes, não, com certeza. Mereceu. Eu acho assim, o Vasco cresceu muito depois do primeiro gol. O Vasco perdia a partida até os 38 do segundo tempo. Dali pra lá, o Vasco já tava dando uma abafa no Flamengo, já de vez em quando arrumava um contra-ataque e assustar assim em termos, né? Mas buscava o gol, o Vasco tava buscando o jogo, né? Isso aí. O Flamengo também, do jeito dele, deu a bola pro Vasco. O Vasco finalizou 20 vezes. E o Flamengo, se não me engano, 12. Você vê a diferença de quantidade de finalização. O Vasco, de fato, não se acovardou. O Renato Gaúcho até reconheceu a diferença de elenco, né? Que o Flamengo tem um elenco muito qualificado e tudo mais. Isso aí não tem como negar. Mas o Vasco também não como é que eu vou dizer? Não desistiu da partida. Tomou 2-0 e não desistiu da partida. O Vasco tomou o segundo gol no início do segundo tempo e geralmente é uma ducha de água fria. Pois né? E o Vasco não foi. Foi assim no primeiro tempo, né? No começo também. No segundo volta, beleza, vamos reagir. Toma lá no comecinho, que coisa. E o Renato até elogiou a arbitragem, falando que não teve erros e tudo mais. De fato, eu não vi polêmica nenhuma no jogo. Foi eu também não vi, não. Um jogo que, tirando a torcida lá do Vasco, que arrumou as confusões lá entre eles mesmo. Não vi confusão nenhuma na partida. Confusão que eu digo, lances polêmicos, nada. Talvez aquele pênalti lá, se o juiz não desse, aí teríamos polêmica. Mas até no lance do gol, não tem como você falar que estava ou não estava impedido. O impedimento
me parece que não estava, de fato, o Moura, né? E a lei do ex prevaleceu e trouxe empate pro Vasco, sabores distintos, né? Pro Vasco um sabor de vitória, até o Renato falou sobre isso, foi um empate com sabor de vitória, e pro Flamengo um sabor de derrota das mais amargas, né? Se abrir 2-0 e deixar empatar depois dos 38 do segundo tempo. Pois o técnico Leonardo Jardim ficou pistola. Sim. Reclamou com o Leonardo Jardim, né? Que não deixou Não, fez boas defesas. Passar. Fez boas defesas. Por isso que ele reclamou, né? Sim. Mas o Léo Jardim, o técnico do Flamengo, né? O Leonardo Jardim, ficou chateado e lamentou o empate. Realmente, o que você falou. Gosto de derrota por causa dessa situação, né? O Vasco mereceu correr atrás, mas depois dos 38, se você tomar assim, né? Os 2 gols... É verdade. Fica todo mundo chateado, né? Sim, Zeca, eu não vi nada assim na internet, ninguém comentando, ainda não saiu nada sobre o Plata, né, cara? Ele parecia que tinha sentido lá no finalzinho do jogo. Pois mas vamos aguardar, amanhã a gente fala aí, deve vir alguma notícia do Plata, parece que sentiu. Até deu uma sumida do jogo depois. Mas assim, parece que não foi nada demais, né? Senão a gente ia saber. Sim, vamos acompanhar. Falando de parte de cima da tabela, Zeca, o Flamengo foi a 27 pontos. Né, manteve a distância de 6 pontos pro Palmeiras, segue a mesma distância, o Palmeiras tem 33, Flamengo 27. Na verdade não teve muita alteração no início da tabela, né? Na parte tirando o Fluminense foi o único que perdeu, o resto todo mundo empatou. Flamengo empatou, Palmeiras empatou, Bahia empatou com São Paulo, Atlético Paranaense, se não me engano, empatou também. Né? A diferença de pontos não teve mudança na parte de cima da tabela e tinha potencial para acontecer. Né? Pelo menos o Fluminense poderia ter passado o Flamengo, São Paulo podia ter colado mais ainda, né? Então assim... Vamos ver como é que vai ficar esse campeonato aí, que o Palmeiras é o timezinho encardido, rapaz. O time eles falham, todo mundo falha junto. Tem isso cara. Também. Timezinho, rapaz. Se tropeçar. Sim. Será que foi o clássico contra o Santos também? O Flamengo... Só que o Palmeiras é bem melhor. Sim, né? O Flamengo ainda depende só deles. O Flamengo tem um jogo a menos e ainda tem o jogo nos 2 turnos ainda contra o Palmeiras. Na teoria tem 9 pontos aí para disputar 6 para disputar com o Palmeiras, né? Que são jogos contra o Palmeiras, e mais 3, que é o jogo adiado aí contra o Mirassol. Então, assim, vamos ver. Se o Flamengo ganhar todo mundo até o final do campeonato, o Flamengo, pelo menos por 3 pontos, o Flamengo leva o título em cima do Palmeiras. Né? É isso, mas assim, tem uma longa estrada tem ainda, muito né? jogo. Tem muita gente coisa. ainda. O Vasco ainda pode ser campeão, pô. Lógico, né? Com certeza. Bom, e tem Libertadores aí pro Flamengo e tem Sul-Americana aí pro Vasco. Sim, vamos passar os jogos. Semana. Então, o Vasco vai ao Chile, vai jogar na quarta-feira, vai jogar contra o Audax italiano lá pela Sul-Americana, né? O Vasco é líder do grupo na Sul-Americana, o grupo mais embolado do que eu já vi na minha vida é esse grupo do Vasco. Venceu o jogo que tinha que vencer contra o Olímpia, né? Sim. Isso aí foi muito importante. Por causa do saldo de gols assumiu a liderança. Sim, foi a 4 pontos, assim como o Olímpia, assim como o Audax italiano, e o Barracas Central tem 3. Então, meu amigo. Que rolo, né? aí. Um baita de um rolo esse grupo do Fluminense. Ainda bem que o Vasco ganhou, porque senão não ia ficar assim embolado, né? Ainda bem o que grupo tá muito embolado. E virou agora o turno, né? São jogos de volta, né? Da fase de grupo. Isso. E muita coisa todo mundo pode ser classificável. Todo mundo pode se classificar em primeiro, todo mundo tem chance de classificar em primeiro, todo mundo tem chance de ficar em segundo. Então, vamos ver o que vai dar desse grupo do Vasco aí. O Flamengo, Zeca, vai jogar na quinta, vai lá pra Colômbia enfrentar o Independiente de Medellín. Né? É um time tradicional de Libertadores, mas não vive seus melhores momentos. Do jogo mais complicado, de fato, do grupo do Flamengo é o Estudiantes. Vamos ver que time vai ser esse aí que o Careca lá vai mandar pra Colômbia. Então tá bom, vamos acompanhar. Valeu, querido, até amanhã. Valeu, um abraço, tamo valeu. Esporte Terê FM.